Vamos conversar agora com o consultor Alexandre Facin. Alexandre, conta pra gente como que você se tornou consultor. Olha, em meados de 2009, eu atuava numa empresa de Bauru, uma empresa grande por sinal, vários desafios. Eu coordenava um determinado segmento daquela empresa e eu tinha muito contato com fornecedores. E como eu tinha muito problema de atraso na entrega de alguns produtos, eu comecei a fazer algumas perguntas para os meus fornecedores o porquê que eles sempre atrasavam. Sim. E como você fica trabalhando muito tempo com as mesmas pessoas, você acaba gerando um vínculo de amizade. Aí esses fornecedores que se tornaram amigos começaram a pontuar para mim problemas que eles tinham na empresa deles. E de uma certa forma, com a experiência que eu tinha, eu comecei a dar alguns subsídios para que pudesse colaborar para que eles não atrasassem tanto mais. Essa experiência que você já tinha era com o quê? A experiência profissional, experiência de outras empresas. Sim. Da faculdade? Da faculdade, da minha formação também. Qual que é essa formação? Eu sou formado em administração de empresas e fiz um MBA em gestão de negócios, gestão empresarial. Nossa. Mas na época não tinha o MBA ainda, então era só a faculdade mesmo. E a experiência, eu comecei a trabalhar muito novo, comecei com 13 anos. E eu acabei tendo uma sorte, talvez, de sempre atuar em empresas grandes, com muitos funcionários, vários setores, muitas pessoas, muitas metas. Então acabei aprendendo a dinâmica empresarial bem cedo. Você aprendeu como dar certo numa empresa. Exatamente. O que faz para ela ir para frente? O que um colaborador precisa para ele atuar bem numa empresa. Eu sempre consegui ter a visão do empresário em si. Demorou um pouco, mas eu logo entendi isso. Que as pessoas hoje pensam muito com a cabeça do funcionário. Acham que as empresas hoje faturam milhões, algumas sim, mas a grande maioria não. É tudo meio apertado. Então eu consegui entender essa dinâmica. Trabalhando. Então, consegui desenvolver bem minhas atividades e consegui começar a ajudar alguns fornecedores. Esse foi o meu primeiro contato assim, em questão de consultoria, na verdade. 2009 para cá. E era seu amigo que atrasava. Era meu amigo e ele parou de atrasar depois da sua consultoria? Ele, com as ideias que eu fui começando a colocar no dia a dia dele, que ele também, de certa forma, acreditou no que eu estava dizendo e começou a utilizar aquilo, ele melhorou muito. Ele tinha alguns problemas que eram com pessoal, funcionário e tal, mas ele diminuiu muito a questão do prazo de entrega, porque ele melhorou o processo dele interno. Então às vezes a gente vê alguma falha da empresa, mas não é só aquilo, tem algo mais, mais profundo ali acontecendo. Seja uma indústria, seja um varejo, até por exemplo, uma loja de roupas num shopping, ela tem o processo operacional dela ali. Então, ela tem recebimento de material, ela tem o estoque, ela tem a área de vendas, ela tem a parte administrativa. Quando um desses setores começa a falhar, é uma engrenagem. Ela vai começar a contaminar os outros setores, isso com certeza. E o começo assim da sua vida empresarial, como que foi? Bom, até então eu sempre tive essa questão de consultoria como uma segunda fonte de renda. Trabalhava à noite, trabalhava aos finais de semana, porque eu sempre fui funcionário de empresas. Até que um belo dia, em meados de 2014, no meio de 2014 aí, eu apurando algumas finanças minhas lá num sábado, na minha casa, eu cheguei à conclusão que o que eu trabalhava das 6 da manhã, porque a gente acorda muito cedo, eu viajava muito a região, que eu trabalhava numa empresa que era da área comercial, eu viajava a região toda. Então eu sempre acordava às 6 horas da manhã, 5h30, chegava em casa às 7 horas, 7h30, enfim. E eu tinha já esses clientes por fora. Então chegou um determinado momento lá, num sábado, que apurando meus resultados, eu vi que eu estava ganhando igual, trabalhando em casa e aos finais de semana só o que
o que eu ganhava trabalhando o dia todo, com aquele estresse, aquela cobrança de meta. Aí eu tomei a decisão de investir mesmo, e de trabalhar como autônomo, de abrir a minha própria consultoria, criar meu método de trabalho. E ao final de 2014 eu fundei a minha empresa e graças a Deus venho atuando até hoje. Apesar desse cenário ruim de 2015 e esse começo de 2016, eu consegui mais clientes e a coisa está fluindo muito bacana. Até às vezes eu tenho algumas surpresas assim muito boas. É na crise às vezes que os empresários, né, vão buscar uma consultoria? Sim, geralmente sim. Porém, o fato de você buscar ajuda profissional, uma orientação, não significa que você está indo mal. Por exemplo... É importante falar isso, né? O ano passado eu tive um processo em que um empresário me buscou justamente pelo contrário. Ele tinha uma ambição de abrir 2 filiais a cada ano. Então, para isso, demandava um investimento financeiro de grande monta e ele precisava conseguir entender o retorno desse dinheiro, desse investimento. Então, eu ajudei ele a fazer um projeto de viabilidade econômica, quanto tempo ele ia demorar para reaver aquele dinheiro, quais cidades seriam mais propícias para que ele abrisse as filiais. Então, é uma consultoria para um empresário que não estava indo mal, muito pelo contrário, ele estava expandindo assim muito rápido. E ele foi buscar no mercado e a consultoria é muita indicação, né? Então ele chegou até mim através de indicações e a gente criou todo um planejamento aí para que ele conseguisse expandir o negócio dele. E nós estamos aí até hoje. É indicação quando a gente faz um bom trabalho. Exatamente, exatamente. E você vem fazendo um bom trabalho. Acredito que sim. A gente acaba indo às vezes em palestras, em reuniões, e as pessoas acabam conhecendo um pouco do meu trabalho, acredita, sente a confiança no que eu estou dizendo e tendo meus cases já. Isso é muito bacana porque reflete aí em novos projetos, né? Você dá palestras, é isso? Eu não dava antes. Eu não dava antes, mas começou a surgir a necessidade. Aí, qual que é essa necessidade? Tinha algumas pessoas que queriam que eu fosse na empresa dela falar sobre o mercado, sobre, por exemplo, como o mercado de trabalho está difícil. Então, às vezes, alguma empresa estava com um problema de pessoas. Então, levar essa informação para os colaboradores: olha, gente, vocês estão empregados, por que não fazer um trabalho bacana? Olha como está lá fora, não está fácil arrumar emprego, cada vez mais, as exigências estão virando infinitas. E aí, olha, Alexandre, por que você não vai lá, conversa com eles e tal? Mas será, né? Aquele medo. Isso no começo, né? Isso no começo. Depois a coisa foi fluindo, mas o medo já acabou. Hoje em dia, graças a Deus, flui bem. E quais são as necessidades que as empresas, assim, o que você costuma ver sempre nas empresas que elas falham? Olha, vamos falar então de alguns casos de Bauru, né? Por exemplo, vamos citar o varejo, que hoje é a grande maioria, né? A palavra-chefe hoje que eu vejo muitas empresas que não fazem é a segmentação de mercado. Por exemplo, você tem uma loja de roupas. Aí lá dentro dessa loja de roupas você tem roupa para homem, para mulher, para gente mais cheinha, gente mais magra, alto, baixo. Ah, legal. Você vai conseguir atrair todo esse público? Depende. Talvez sim, talvez não. Aí depende de algumas questões de localização, enfim, várias vertentes aí. Porém, a questão da segmentação de mercado, você direciona o seu negócio e você mostra para onde você está inserido qual é a sua proposta de trabalho. Por exemplo, uma loja de roupas que atende só pessoas que têm problema de obesidade. São só roupas para pessoas... Plus size. Exatamente. Então, isso já é uma segmentação de mercado. Ou então, eu vou abrir uma loja de roupa que vai atender só o público masculino, adulto, numa faixa etária de X a Y. Isso também é uma segmentação de mercado. E falta isso? Falta bastante.
Outra coisa que falta muito, porém as empresas vêm já começando um trabalho, é você conhecer o seu cliente. Isso é muito importante, né? Conhecer o teu consumidor, o que ele está buscando, qual é a sua proposta para ele, o que você de fato está oferecendo para ele, ele está querendo o que você está oferecendo. Tem uma frase de um empresário brasileiro que foi muito bacana, eu achei. Ele disse o seguinte, que hoje os empresários, eles precisam buscar produtos para os clientes e não ao contrário, entendeu? Porque você tem que ver o que o teu cliente espera de você enquanto empresa. Exemplo, a gente vê alguns bares fechando, outros abrindo em Bauru, fica uma coisa assim meio, mas o que aconteceu e tal? Parece que tem alguns estabelecimentos que a proposta não fica muito claro. O que a pessoa quer oferecer, entendeu? Ela quer oferecer um bar, ela quer oferecer alguma coisa mais agitada, parecida com um boate, ela quer oferecer tudo junto, quem é o público dela, o preço é mais elevado, é mais acessível, enfim, falta um pouco essa informação. A gente vê milhares de lojas fechando aí, que de repente às vezes você nem sabia que ela existia. Essa questão também de propaganda, marketing, a pessoa acha que importante. É muito importante. Porque é um investimento, né? Investimento. Eu acredito. Hoje as pessoas acham que você vai lá, você cria o teu site, você cria uma página no Facebook e tá tudo certo. Aí você entra atrás do balcão da tua loja e fica lá esperando. Não vai acontecer. Porque a concorrência hoje é muito grande, tem você, na esquina da frente tem outro e assim tem outro. E se você faz um trabalho legal, o outro também pode fazer com preço melhor que o teu. Nem tudo se resume a preço. Essa questão de atendimento, qualidade, isso também é primordial. Tem gente que não vai atrás só de preço. O atendimento em Bauru não é muito daquelas coisas, né, que a gente adora. Com certeza. Com certeza. O pessoal falha bastante nesse requisito. Por exemplo, você já deve ter ido em algum restaurante ou algum salão de cabeleireiro, ou até alguma loja, enfim, e você não foi bem atendida, certo? E você nunca mais voltou nesse lugar. Então, assim como você, outras pessoas também estão fazendo isso. Então, é isso que eu falo. Aí entra o seu trabalho. Exatamente. Identificar qual é o seu real objetivo, o que de fato você tem a oferecer melhor que o teu concorrente. É preço, é qualidade, é atendimento, é tudo. Você que vai definir, entendeu? Qual é a sua proposta, qual é a missão do seu negócio, o que você veio para agregar na vida do seu cliente. Isso é muito importante, né? E para você utiliza todo o seu conhecimento para a sua própria empresa? Com certeza, pelo menos eu tento. Que não casa é de meio ferreiro, óbvio, né? de pau, né? Não, eu tento sim. Uma coisa que, bom, antes de eu começar, eu fiz todo um plano de negócio. Eu sabia que no começo eu não ia ganhar dinheiro, não estou ganhando ainda, tá? Só o necessário. Mentira. Mas eu fiz um planejamento, eu falei assim, bom, no primeiro ano, o que vai acontecer? O máximo de ruim e o máximo de bom. Se nada der certo, qual é o meu plano B? Reservei uma quantia financeira para que eu pudesse me sustentar, pelo menos de uma maneira mínima, durante aí os primeiros 6, 8 meses, tá? Porque falei, bom, de repente eu não posso depender do dia para a noite disso, porque eu sei que para você consolidar um negócio hoje é uma questão de anos, né? E é o que acontece muito. A pessoa vai lá, ela começa, ela monta aquela estrutura linda, maravilhosa, com 50 ar-condicionado, e ela não tem dinheiro para bancar essa estrutura. Aí o que acontece? Em 6 meses ela fecha. Falta planejamento. Então, essa é a palavra. Planejamento, você ter muito bem definida o teu alvo, o teu objetivo ali enquanto empresário, empreendedor. O fato de empreender hoje é muito bonito, mas temos que ter um pouco de cautela aí. Não dá para sair também rasgando o mundo e falar, agora eu sou empresário. Pois muito bem,
tem todo um planejamento anterior a isso, né? A gente falou bastante, né, você falou bastante sobre o empresário que começou e aqueles empresários que já estão há muito tempo, que se acham tradicionais e estão falhando e não assumem às vezes. Como que você consegue mostrar para ele que ele precisa de ajuda? Olha, primeiro que contra fatos não há argumentos, né? A partir do momento que o empresário, ele dá a oportunidade, que muitos nem dão, né? Ele dá a oportunidade de você entrar na empresa, fazer todo um diagnóstico, de saber como que a empresa está, o financeiro, como que ela é vista no mercado, quem é aquela empresa mediante ao mercado concorrente dela. Por exemplo, você tem o seu negócio, você acha que você é a bambambam do seu mercado, e às vezes você não é, mas você acha que você é. E isso vai te matando, talvez mês a mês, ano a ano. Em se tratando de uma empresa que de repente está há vários anos no mercado, consolidado, mas que está com alguns problemas, vale a pena você fazer um diagnóstico, ver aonde estão os problemas, se o faturamento está caindo, o que está acontecendo, realmente é crise? E o teu concorrente também está caindo? Ele está, mas ele está caindo muito menos que eu. Opa, então peraí, então temos um problema aí. Então, além de você estar caindo, o teu concorrente está fazendo melhor que você, está roubando parte da sua clientela. Então, o mais difícil assim, de empresas já com mais anos de mercado é fazer com que o empresário entenda que nós, consultores profissionais de outras áreas, nós não vamos entrar na empresa e começar a apontar os dedos e falar que está tudo errado, que não é isso. Mas a gente pode sim, com uma visão de fora do mercado e com ferramentas talvez mais atuais, ajudar para que melhore a gestão dele, simplesmente isso. Eu brinco até que às vezes eu visito alguma empresa, assim, prospectando, eu também preciso me vender, né? Mas você é tão novo, né? Como que você tem essa experiência? Eu ia perguntar isso agora. Exatamente. Porque assim, até algum tempo atrás, a visão do consultor, ela é aquele senhor de idade, de cabelos brancos, mais velho que o próprio empresário. Isso, exatamente. Como hoje existe muita informação, os próprios meios de educação avançaram, não precisa ter tantos anos de vida assim para você conseguir ajudar empresários. Eu fui buscar isso em conhecimento, a questão do dia a dia, a questão de formação, o próprio MBA que eu fiz me ajudou muito, vários cursos em São Paulo, Rio, sobre consultoria empresarial. Então você sai de lá também com uma bagagem a mais, que você pode no dia seguinte chegar na empresa e aplicar. Então mudou um pouco o perfil do consultor. Ele não precisa ser mais aquele senhorzinho de idade com 60, 70 anos para conseguir ajudar o empresário que precisa. Isso, graças a Deus, está assim, ficando bem claro. Apesar de existir algumas resistências ainda. A gente vai devagar. Você atende todos os segmentos? Sim. Hoje nós temos condições de ajudar empresários de vários segmentos. Porque o conceito que nós levamos é de gestão estratégica, é de rever processos, é de arrumar as questões de lucratividade, custo, enfim, a gente consegue atuar um pouco em cada departamento. Alexandre, mas você vai dar consultoria de uma empresa que vende, sei lá, energia nuclear. Olha, eu não entendo de energia nuclear, mas eu entendo que toda e qualquer empresa precisa comprar e vender e ter sua margem de lucro ali. Então, um negócio de maior complexidade ou um cachorro-quente numa rua, ele tem que comprar seu cachorro-quente ali, a matéria-prima, ele tem que ver a margem que ele vai colocar em cima, o quanto ele vendeu no mês, o que ele pode fazer para melhorar, a propaganda em si, o que ele pode agregar em questão de qualidade para que o cliente volte. Então é isso que nós fazemos, a gente ajuda a que a empresa consiga obter maior resultado. E Bauru? Como que é trabalhar em Bauru? Inclusive na sua empresa o nome tem Bauru no nome, sim, né? E como que você explica a cidade, assim? Quando eu fui pensar no nome e eu cheguei nessa conclusão de Bauru Prime, era justamente para que ficasse
bem claro de onde a empresa até porque o nosso conceito é atender o interior. Eu já tive em contato com empresas de São Paulo para entrar em projetos lá, porém na época não deu certo. Isso foi no começo do ano passado, que foi através de amigos consultores também de São Paulo. Mas aí nós chegamos por bem achar que o interior aqui é tão grande, tem tanta oportunidade. Você pega cidades como Bauru, Araraquara, Ribeirão, São Carlos, Marília, Lins. Eu acho que não é o momento ainda da gente prospectar mercado muito longe. Olha o leque de empresas que nós temos aqui em Bauru, e se você coloca um raio aqui de 200 quilômetros, meu Deus, fica é muita coisa. Então a minha progressão enquanto projeto de expansão, nós chamamos de formato caracol, né? Você começa pequenininho e vai expandindo com o tempo. Mas por enquanto, os clientes que eu tenho clientes em Bauru, eu tenho clientes em Bariri. Aliás, eu sou de Bariri, né? E eu tô para fechar agora uma parceria com um cliente de Jaú. O ano passado eu atendi um cliente em Itu, também parcerias. Então, graças a Deus, a gente está crescendo assim de uma maneira bem estruturada. E como que você incentiva jovens a abrirem suas próprias empresas? Você incentiva esse cenário? Hoje a gente fala muito em empreendedorismo, né? Todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas que eu converso, fala que tem vontade de ter o seu próprio negócio. Porque você começou com 26 anos, né? Sim, a sua empresa, primeiro cliente. Sim, primeiro cliente. Mas eu me tornei empresa mesmo em 2014, né? Até então era uma segunda fonte de renda. O meu conselho para jovens é o seguinte: é muito bacana a questão do empreendedorismo, porém eu acredito que a pessoa ela precisa sim viver um pouco o cenário. Por exemplo, se a sua vontade é de inserir um negócio que você demande, eu quero abrir uma loja no shopping, por exemplo. Então você tem que pelo menos ter uma vivência mínima do varejo, atendimento ao cliente, entender os momentos. Por exemplo, tem algumas empresas que têm sazonalidade. Eu vou abrir uma empresa de árvore de Natal. Quer dizer, de novembro a dezembro você vai vender muito, né? E o resto do ano? Então assim, existe muito essas vertentes, né? Eu acredito que quem quer empreender precisa sim pesquisar muito sobre aquele determinado segmento, precisa se preparar financeiramente. Hoje uma empresa ela não dá retorno rápido. Existem algumas exceções, mas a grande maioria demora 1, 2, 3 anos para você começar a ter um retorno financeiro. E a grande chave de tudo isso é você sobreviver a esses 2, 3 anos. Que é o que... Planejamento é essencial. Planejamento é essencial e uma reserva financeira, pelo menos para você comer, mínima, e para que você consiga pagar as despesas do teu negócio, entendeu? Então, é legal empreender? É legal. Porém, cabe sim um planejamento, uma estratégia, e seria muito bom que a pessoa tivesse pelo menos uma vivência mínima daquele segmento que ela pretende inserir. Esse é o meu conselho. É legal, mas tem um pouquinho de calma e cautela. Porque de repente você investe lá o que você tem, o que você não tem, o negócio não dá certo, aí você está sem emprego, com dívida, e aí você acaba se enrolando. Então cabe mais uma vez um planejamento aí. Mas e cautela. E cautela sempre. E contrate consultor. De preferência. Alexandre Facin. Com certeza. Da Mauro Prime. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Achei uma excelente ideia o teu canal. Até então, talvez por falta de conhecimento, mas eu não conhecia ninguém que fazia esse tipo de trabalho aqui. Acho muito bacana. A gente acaba conhecendo quem são as pessoas no dia a dia, né? A gente vê que mesmo empresários de maior porte, de sucesso, ou pessoas de sucesso de outras áreas, o dia a dia dessas pessoas não são flores o dia inteiro, né? Temos os perrengues também, e acho a iniciativa maravilhosa. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Para mim é sempre uma honra, e estamos aí, precisando de novo. Obrigada. Okay?